Olá, gente, tudo bem? Bom, como prometido, eu estou gravando a aula. Essa aula, eu escolhi uma área na Suécia. O nome da cidade é esse que vocês estão vendo na tela. Para mim é impronunciável. Então, vocês podem olhar depois no Google e procurar como se pronuncia. Bom, essa cidade ela é histórica. Ela é uma vila de pescadores. Fica na orla da Suécia, né, bem próxima, acho que a Noruega, se eu não me engano. E aí vocês podem visualizar que esse tipo de construção é muito característico nessa região, todo de madeira, né, com esse aspecto todo padronizado, com telhas de cerâmicas, como vocês estão vendo, e também é palco de uma série de filmes policiais na Suécia. Então, é bem famoso pela Suécia. Além disso, tem aproximadamente 1.000 habitantes, um pouco menos de 1.000 habitantes, e eu achei muito bonitinho visitando algumas cidades nas páginas da internet para a gente desenhar. Encontrei uma cena parecida com essa e tentei encontrar uma imagem mais formato paisagem para a gente desenhar. E aí eu fui para o Google Street View e visitei a cidade toda até encontrar a fotografia. Bom, com a fotografia que a gente escolheu para desenhar, eu vou mostrar para vocês como faz o processo do desenho, né? Temos aí a ideia do primeiro plano, que é essa primeira casa que está mais à frente. O segundo plano que fica nesse conjunto de casas, na verdade, né? Com essas daqui. E aí eu considerei aqui para nossa fotografia essas casas, a montanha lá no fundo e o próprio céu como terceiro plano, tá? É só uma referência para a gente saber o que desenhar, como desenhar. Utilizo essa linha também como referência vertical para o nosso desenho. A partir dele é que eu vou tentar mostrar para vocês algumas perspectivas, porque como vocês estão vendo, tem muitas perspectivas para muitos lados, então seria difícil a gente começar a traçar muitas linhas para vocês verem. Então, com isso, eu faço a regra dos 3/3, só para a gente ter uma noção de divisão espacial da fotografia, e passar a linha do observador, que é a mesma linha do horizonte. A gente está mais ou menos, o observador está mais ou menos nessa altura, um pouco acima da placa aí que vocês estão vendo na esquina. Com isso, aquela linha que eu disse para vocês, de referência, também branca. E aí, nós temos o traçado das perspectivas. Eu estou utilizando essa residência como referência. Como vocês podem ver, ela está um pouquinho, ela está bem mais próxima, está em cima dessa linha do terço, né, da direita. E aí ela tem algumas linhas muito claras de perspectivas, como essa cumieira, né, da casa e a base dela, tanto de um lado como do outro. O outro lado, ela não tem uma clareza da perspectiva, né? Porque ela não tem uma linha que acompanhe essa linha de fuga. Mas ela tem um ponto. Então, o que eu fiz? Eu passei a linha e encontrei nessa linha de referência que a gente tem. Então, essa linha vai até onde eu quiser, eu traço aquilo que vai ficar no desenho e traço uma linha de construção só para me ajudar a traçar essa linha de perspectiva. Nada além dela está nessa linha de perspectiva. Então, o máximo que eu traço aqui é esse chão, essa parte do piso da casa, e aqui eu só utilizo como referência mesmo. E traço de cá, encontro o ponto de fuga 1, que fica mais ou menos no meio dessa residência do segundo plano, e essa outra, o outro ponto de fuga, o ponto de fuga 2 dessa residência, para fora da fotografia. Então, é só para vocês saberem que existe 2 pontos de fuga para o desenho dessa casa. As demais residências, está muito assim, cada linha está para um lado, então eu só tracei algumas, só para vocês verem
alguns elementos, né? Aqui, por exemplo, tentei trazer aqui a linha de acompanhamento, né, de onde estão alinhadas essas casas. Tentei marcar alguma coisa que pudesse ser uma perspectiva com a ponta dessa casa e a dessa casa. Obviamente não foi muito feliz no encontro, porque realmente não tem nada ali. Essas linhas essas casas estão aparentemente na mesma linha de fuga dessa casa, mas também nada muito claro. E essa linha de acompanhamento da pista, né, da finalização da calçada. Enfim, não tem nada muito definido, então eu não considero ela para poder desenhar, eu considero especificamente essa. Tento fazer algo mais próximo de algumas linhas que possam ajudar na referência, mas de fato aqui tem outras linhas que são das casas, você vê que cada um vai para um lado, então não tem muito sentido a gente tentar traçar aí a linha de perspectiva das outras residências. Então, o que eu utilizo como referência? Eu utilizo referência aos 3 terços, ajuda, né? A casa aqui está bem em cima dessa linha, essa aqui também está um pouco mais para a esquerda, mas ainda assim está em cima da linha do terço, e a partir delas eu desenho o restante. Lembrando que aqui a montanha está um pouquinho acima dessa linha horizontal do terço, e quase todo o chão está abaixo dessa linha do terço de baixo. Então tá mais claro assim, eu saber onde eu vou colocar os desenhos, os objetos do desenho. E aí mais uma linhazinha só para vocês verem. Então realmente as linhas estão cada uma para um lado. Então eu vou deixar nessa, vocês podem utilizar essa aqui para desenhar essa edificação, mas eu vou de fato aquarelar com a cor, com a fotografia colorida, né? Então, seria isso. Eu vou encerrar aqui essa parte que mostra a fotografia e como desenhar dentro dela, e agora a gente vai para a parte do esboço, e na sequência a gente faz a aquarela, tá?
Bom, pessoal, aqui você já sabe. Eu vou molhar o papel. Tô molhando com o pincel sujo, mas é só para passar aquarela azul mesmo, então não tem problema. Depois eu vou colocar mais tinta. Pensando naquele efeito mais difuminado da aquarela, que é o úmido no úmido, tá? Então, vem com mais pigmento e vou tentar Você pode colocar mais pigmento em algumas partes, como embaixo, por exemplo, ou mais em cima, e depois pegar um papel para sugar em alguns trechos para fazer efeito de nuvem, assim, né, do jeito que eu tô fazendo agora. Então, ele vai sugar um pouquinho da tinta, vai formar espaços brancos e, portanto, o que está acontecendo aqui? Meu papel está levantado, então ele vai formar um efeito de mais tinta na borda aqui ou na borda de cá, tá? Isso é porque eu não tô com ele colado aqui no fundo. Aí ele fica levantando. Diminui um pouquinho. Coloquei uma fita crepe aqui embaixo. Deveria colocar aqui também, mas vou deixar assim. Ele vai formar algumas bolhas de água assim, mas tudo bem. Esse é meu céu. Essa pintura de hoje, como a maioria das edificações são brancas e madeirinha, o que a gente vai fazer? Vai pintar o céu, a parte de baixo, os telhados, e aqui a gente vai deixar branco, só colocando sombra com cinza mais claro, mais escuro. E com uma caneta bem fina. Vocês podem utilizar ou aquela ponta de agulha, como essa daqui. Pronto. Essa ponta agulha ou uma bic, gastando ela como se fosse, tivesse caneta acabando, né? E aí faz as linhas para fechar a ideia das madeiras, tá? Bem fininha. Então, eu vou fazer aqui o processo sem falar. Vocês vão só ver o resultado final. O processo, sem eu falar.